Beleza, estamos gravando, galerinha. A gente vai dar continuidade à nossa aula de engenharia de software. Na aula passada nós vimos alguns dos processos evolutivos, tá? Vimos aí o processo espiral, né, o processo evolucionário, de desenvolvimento de software. Hoje a gente, só para finalizar, nós vamos dar uma olhadinha nos modelos concorrentes, que são um braço aí do que a gente chama de engenharia corrente. Ele é um tipo de processo de software que possibilita uma equipe representar elementos concorrentes, ou seja, especialmente quando você tem aí mais gente disponível para trabalhar no projeto, você cria a possibilidade de ter coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, enquanto uma equipe pode estar desenvolvendo, sei lá, a parte de relatórios, por exemplo, do software, a outra pode estar aperfeiçoando os cadastros, ou fazendo, sei lá, no exemplo que nós demos na aula passada, da biblioteca, alguém está fazendo a parte financeira para fazer o cadastro de multa e cobrança e tal. E aí, no concorrente, você tem essa possibilidade de ter coisas ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Por isso, nós temos um diagrama um pouco mais flexível também, porque ele permite essa abertura, essa divisão de tarefas para que elas ocorram ao mesmo tempo, tá? Eu vou, como de praxe, vou apresentar para vocês, eu vou fazer um diagramazinho rápido e a gente já continua. Beleza, estamos apresentando. Então, aí, nós temos nesse modelo, nós temos diversos elementos que podem ocorrer, tá? Ou seja, aí nós podemos ter um elemento 1, elemento 2, elemento 3, que são coisas que ocorrem aí no decorrer desse desenvolvimento. E esse desenvolvimento, antes de chegar nessa parte onde é possível esse paralelismo, essa concorrência, ele até pode ser linear. Ele pode seguir alguns elementos de maneira linear até chegar numa parte onde é possível você dividir o trabalho entre duas equipes. Tá? E aí, quando a gente chega nessa parte, cada elemento cada elemento desse, ele vai possuir aí uma sequência de estados que representam como as coisas estão nesse momento em determinada tarefa. Tá? Então, por exemplo, nós podemos ter o estado em desenvolvimento, o estado de aguardando modificações. Ficou horrível, eu sei, mas aqui melhorou um pouquinho. Espero que eu ainda lembre das aulas de português como fazer essa divisão silábica. Então, quando eu tenho cada um desses elementos, tá, cada um deles, como eles ocorrem de maneira mais independente possível, eles são independentes entre si.
Então, quando eu falo de algum elemento dentro desse processo de desenvolvimento, esse elemento vai ter toda uma quantidade e uma sequência de estados para representar ele, tá? Então, esse elemento ele pode começar como inativo, tá? Seja por estar aguardando alguma decisão de outra parte, ou alguma coisa ocorrer, ou simplesmente porque ele está começando agora, tá? Do inativo, ele vai, algum momento vai passar para o desenvolvimento, tá? E no desenvolvimento, é ali que as coisas começam a ser feitas. Ele passa a aguardar modificações, pode passar para revisão, ir para estado de exame. Do desenvolvimento, ele pode ir direto para o estado de exame, até que em algum momento ele vai chegar de alguma forma no nosso estado de concluído. Tá? Então ele vai ficar fazendo círculos dentro dessa cadeia de estados até que começa em desenvolvimento, aí aguarda algumas modificações, passa por uma revisão, essa revisão vai para exame, e volta em revisão, volta para o desenvolvimento, até que ele consiga chegar a esse estado ser finalizado, tá? Então, a ideia é que para cada um desses elementos que compõem esse paralelismo, aí, essa concorrência nesse desenvolvimento, o que ocorre é que justamente nós teremos um diagrama parecido com esse, tá? Mais ou menos dessa forma. Lógico que aqui bagunçou tudo, mas é só para vocês entenderem qual a representação que isso aqui está fazendo do estado do nosso elemento, tá? E aí, para todos eles, nós vamos ter toda essa sequência e essa cadeia de estados, tá? E esse é o último dos processos evolucionários. Ele depende naturalmente de uma equipe de desenvolvimento, de uma empresa maior, de uma empresa mais bem estruturada, tá? Mas ele consegue bons resultados, principalmente em projetos bem grandes, onde haja essa possibilidade de você dividir muito bem as coisas e cada um dos elementos que a gente está falando aí conseguir ter o menor necessidade possível de ter que aguardar que os outros elementos sejam finalizados ou de andamento. Então, quanto mais isolados cada um desses módulos for, melhor para esse tipo de processo em paralelo, tá? E aí a gente encerra os processos evolutivos ou evolucionários, vendo que esse tipo de processo, ele normalmente envolve modificações contínuas, envolve alterações por parte do cliente, envolve alterações na equipe de desenvolvimento, envolve alterações de várias formas, tá? Então, eles tentam justamente criar uma estrutura que, ao mesmo tempo que seja burocrática e fixa, e que consiga guardar todas as informações necessárias para que você consiga chegar no final de um processo de desenvolvimento de software, ela também tenta ser o mais flexível possível, tá? Isso é um paradigma, são coisas bem diferentes, mas que acabam tentando ser abraçadas por esse tipo de processo e de ciclo de vida de software, tá? Isso acaba nos levando a alguns problemas. A gente tem mais dificuldades para fazer controle de qualidade, a gente vai acabar tendo que trabalhar com vários prazos de entrega. Então, independente de qual for, tá, você vai ter etapas, e cada etapa dessas vai ter que ter prazo de entrega. E aí, quando você tem um prazo de entrega, você ter um atraso já é complicado. Quando você tem 10 prazos de entrega e o teu projeto inteiro depende da entrega desses 10 prazos, você cria uma certa fraqueza aí, né, que precisa ser controlada muito bem,
porque com 10 prazos, se os 10 atrasarem, aí teu projeto foi por água abaixo, né? Você vai ter grandes problemas para se justificar com o cliente, você vai ter que contratar mais gente, você vai ter que dar mais treinamento, você vai ter que... Alguma coisa você vai ter que fazer que vai acabar te custando dinheiro, além do atraso no desenvolvimento, que também custa dinheiro, tá? Então, esses são pontos fracos são pontos fracos bem fortes aí, tá? Mas por flexibilizar aí, por, né, priorizar a flexibilidade, a extensão, a expansão fácil e a velocidade de desenvolvimento acima da alta qualidade, ele tem seus pontos, dependendo do projeto, ele é muito importante, tá? E a gente tem modelos hoje que são métodos ágeis de desenvolvimento, que é uma matéria que nós vamos estudar mais para frente aí no conteúdo, mas os métodos ágeis, eles são métodos que eles levam esse tipo de modelo evolucionário a um passo à frente, tá? Então, ele fixa mais ainda nessa agilidade, fixa mais ainda nessas entregas pequenas, mais constantes, fixa mais ainda nessa comunicação com o cliente, o que é algo que para muita gente tem dado muito certo, tá? E além disso, nós temos os modelos de processo especializado, tá? Onde, dependendo do tipo de software, da tecnologia, do que eu vou fazer e com quais ferramentas, eu tenho modelos específicos, tá? Por exemplo, eu posso ter um desenvolvimento baseado em componentes, onde eu divido o meu software em módulos ou em componentes o mais isolado possível, a fim de você poder fazer entregas parciais bem delimitadas, tá? Isso é muito comum em softwares que a gente chama de software de prateleira, tá? Software que você vai... Hoje é pouco comum você ir numa... né, mas até pouco tempo atrás, onde a gente tinha livrarias e coisa assim, era comum ter estantes de softwares na livraria. E aí você precisava de um software para fazer o controle, sei lá, o controle da tua biblioteca. Vamos usar o mesmo exemplo para passar em outro. Você ia nessas estantes e procurava, eu quero um sistema de biblioteca. Tá aqui, compra esse sistema de biblioteca. E esses sistemas, eles precisam ser o mais modulares possível, até porque a empresa daí, ela precisa abranger uma maior quantidade de clientes o possível, porque o lucro dela vem daí, tá? Esses softwares são vendidos a preços muito pequenos, normalmente, e a empresa precisa abraçar a maior quantidade de possibilidades o possível, que é bem legal, tá? E aí, nesse caso, nós podemos ter, por exemplo, o módulo de controle de biblioteca, ótimo, tá aqui. E aí, eu compro e instalo o módulo e vou usando. De repente, eu noto que eu preciso de um controle financeiro. E aquele mesmo sistema de biblioteca tem, da mesma empresa, um outro módulo, que é o controle financeiro. E aí eu tenho a possibilidade de comprar a parte, de entrar em contato com a empresa e pedir a instalação, e aí eu vou fazer a compra desses dois módulos ou desses dois componentes separados, tá? E isso demanda técnicas específicas, tá? Técnicas específicas para que o meu software possa ser feito dessa forma, para que as coisas possam ocorrer dessa forma e nos dar resultados interessantes, tá? Então, isso é bem interessante. Outro tipo de método de processo especializado é o modelo de métodos formais. O modelo de métodos formais, a gente tem uma descrição formal do que precisa ser feito. Tá? A gente tem uma legislação, a gente tem uma fórmula matemática, o software tem que trabalhar formalmente dentro daquilo, ele não pode variar. Tá? Ele tem várias coisas que vão poder ser desenvolvidas de várias formas diferentes, até vai poder ser feita da forma que quiser, mas quando chegar na parte da análise de dados, ele tem que seguir aquela fórmula matemática, que é a fórmula que é resultado de uma pesquisa numa instituição, ou numa faculdade, ou numa universidade, ou é o método que o professor desenvolveu, e aí o software que tem que implementar aquilo. E aí nós temos uma
um componente central que ele é muito fixo e ele é muito... Ele não depende de revisões, de análises. Não, você tem que pegar aquela documentação, você tem que pegar aquele método formal que você vai seguir e você tem que implementar aquilo. Tá? Então, é uma das abordagens menos adotadas, mas é um método que tenta chegar em uma promessa de software sem defeitos. Tá? Porque a ideia é, o método já foi pesquisado, desenvolvido e descrito, tá? Cientificamente. E aí nós vamos pegar esse método e transformar em linha de código. Tá? Mas aí nós temos toda uma quantidade de preocupações. Esses modelos, eles são difíceis de se utilizar, são difíceis de se implementar, eles se aplicam muito pouco à parte da informática, à parte da computação aí. Então tem toda uma grande quantidade de coisas que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos abrangendo esse tipo de software. O mais comum quando nós temos esses métodos formais é justamente desenvolver o software inteiro seguindo alguma outra metodologia, por exemplo, um método ágil ou um método espiral, um processo espiral. E aí, quando chega nessa parte do formal, da parte escrita, da parte científica, eu descrever que esse processo vai seguir o método científico desenvolvido pelo autor tal, tá? Mas não fazer todo esse método seguindo uma formalização rígida, porque aí isso me leva a uma fixação muito grande, a possibilidades de mudança muito pequenas, e em geral no software, quanto mais rígidas as coisas são, maior a chance de ter uma quantidade de problemas que vão acabar aparecendo aí, tá? Então, aí é algo que é bem importante. Outro tipo de método, pessoal, especializado, é o desenvolvimento de software orientado a aspectos. Tá? Orientado a aspectos, em geral, esses métodos especializados, eles são bem pouco utilizados. É só quando a gente se depara com alguma coisa muito específica que não se aplica às funções e às utilizações e aos ciclos de vida, aos modelos de processo normais. Então, eu tenho que buscar uma alternativa para poder documentar esse meu sistema, tá? E o software orientado a aspectos é exatamente isso. Quando você faz o levantamento, você faz de uma forma a levantar aspectos importantes desse software dentro de uma empresa. Então, você, por exemplo, dentro de uma empresa, ou dentro da instituição, ou dentro de algum lugar, tá? E você vai levantar coisas que são importantes, aspectos que esse software vai ter. E esses aspectos são documentados de maneira relativamente isolados entre si, e cada um desses aspectos acaba se tornando um processo, um mini processo de desenvolvimento de software. E aí eu vou implementando cada processo desse de maneira individual, tá? Esse tipo de desenvolvimento, ele se comporta muito parecido com o desenvolvimento baseado em componentes que a gente viu, e a ideia é justamente ter esse isolamento, ter essas coisas funcionando em paralelo, implementando coisas importantes da empresa. Então, imagina que você foi no IFPR aí para fazer um levantamento de um software para desenvolver e descobriu que você precisa fazer um controle de alunos, um controle de professores, um controle de disciplinas, um controle de livros na biblioteca, um controle de aulas dadas, um controle de feriados. Então, aí nós temos toda uma quantidade de aspectos diferentes que o meu software vai ter que abraçar, vai ter que abracar, e eu vou fazer uma pequena documentação de cada um desses aspectos, de preferência dividir em equipes diferentes e colocar essa galera para desenvolver. Tá? Então, o desenvolvimento de software orientado a aspectos tem essas características aí. Tá? E tem outros, por exemplo, tem um livro muito famoso que descreveu a criação de um processo unificado de software,
tá? E ele se tornou muito famoso porque ele é de 3 autores famosos. O nome do livro, ou melhor, os autores é o Jacobson, Bock e Rambaud. Eles são 3 nomes muito famosos aí na análise de sistemas, na engenharia de software, e eles discutiram a criação de um processo que eles chamaram de processo unificado, como uma forma de tentar criar um padrão definitivo para resolver esses processos. Acabou que não deu muito certo, ele acabou depois tendo mais sucesso com a criação da linguagem UML e da unificação de tudo isso dentro de uma linguagem padrão, tá? Mas também é algo que pode ser que vocês acabem vendo alguma vez aí, se vocês forem trabalhar em alguma empresa ou forem desenvolver algum software, talvez vocês se deparem com essa palavra, tá? Processo unificado também. E aí, pessoal, nós temos o próximo método, seria a abordagem das metodologias ágeis de desenvolvimento, que são metodologias mais recentes e que têm algumas regras. Na verdade, basicamente, nós temos 2 metodologias ágeis diferentes. Tá? Existem mais, mas as mais utilizadas são 2, que são a XP, tá? Extreme Programming, programação extrema, e a Scrum, S-C-R-U-M-M, que são dois métodos ágeis de desenvolvimento, e esses métodos criam uma série de regras e de diretrizes que devem ser seguidas a fim de garantir uma qualidade melhor de processo de desenvolvimento de software, um controle de riscos muito grande, um desenvolvimento mais uniforme, mais controlado e mais propenso a mudanças, tá? Então esse é o próximo conteúdo, porém, né, eu não vou abordar isso já, a gente vai deixar para mais para frente. E com isso a gente encerra os ciclos de vida dos softwares, encerra essa parte da disciplina, e encerra também o conteúdo que eu planejei para a PNP de engenharia. Então, adiantamos meio que um mês aí, esse é o último encontro dessa disciplina. Nós continuamos somente com a disciplina de redes, tá? E a previsão é que assim que a gente conseguir a volta, provavelmente eu passe essa disciplina para o substituto do Douglas, ou eu acabe assumindo ela por já ter trabalhado com vocês. Isso a gente analisa depois e vê como é que resolve. Tá ok? Beleza, galera? Alguma dúvida sobre esses ciclos de vida de software aí? Dou-lhe uma, dou-lhe 2? Não? Então, beleza, pessoal. Obrigado pela presença. Terminamos um pouquinho mais cedo hoje. Vocês estão de folga aí, podem dar uma dormidinha antes do almoço. Abraço a todos, obrigado pela presença, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade aí. E lembrem que segunda-feira que vem é feriado, não tem redes. Quarta-feira que vem nós já encerramos engenharia, então não temos mais engenharia. Beleza? Não precisam chorar por não me ver semana que vem, na outra nós compensamos. Show? Um abraço, galerinha. Já estou parando a gravação aí.